aqui. Rádio 93 FM. 93 FM. 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. A nossa ouvinte nos conta que ela recebeu um convite, mais um convite extremamente honroso, uma oportunidade maravilhosa, porque quando você é convidado para ser obreiro na casa de Deus, para você servir ao Senhor, é um dos convites mais honrosos que uma pessoa pode receber na sua vida, né? Cada igreja tem uma estrutura. Em algumas igrejas você tem obreiro, tem obreira, tem diácono, diaconisa, presbítero, presbítera, enfim. Cada lugar tem uma nomenclatura, mas a questão não é nem o nome que se dá, é a oportunidade que a pessoa recebe de servir ao Senhor na sua própria igreja, servindo ao Senhor, servindo ao próximo. E a nossa ouvinte ficou radiante, ela conta, ficou feliz, realizada. Agora, não fosse o fato dos meus pais que disseram pra ela, né? Antes de você ganhar o mundo, você deve ganhar a sua casa. E aí a nossa ouvinte se deparou com uma realidade que ela não estava pronta para ouvir, porque ela diz que ela ficou muito aflita com toda esta situação. Eles estão certos nessa avaliação? Pergunta a nossa ouvinte. Eu devo parar o meu ministério só porque os meus pais estão me desmotivando? Olha, quanta gente parece que se levanta para desmotivar alguém. É ou não é? Nesse caso aqui são os pais e nós vamos discutir se existe uma razão para isso, e nós vamos observar aqui a opinião dos nossos companheiros sobre esse assunto, mas na vida cristã tem muita gente que gosta de colocar uma barreira e de alguma forma impedir e, se puder, desmotivar, desconstruir por completo a vida da pessoa que ali está. Gente que está trabalhando, gente que está se envolvendo, e a pessoa chega e coloca ali uma pilha, olha, desmonta a pessoa de um lado, desmonta, parece que puxa para trás, é freio de mão. Pelo amor de Deus, minha gente. Pergunta a nossa ouvinte: eu devo parar meu ministério só porque os meus pais estão me desmotivando? E se os da minha casa não quiserem Jesus, isso significa que eu não posso ganhar os de fora? Então, pela lógica aqui é a seguinte, olha, uma pessoa só pode assumir o ministério na igreja se todos os de sua casa já forem convertidos. É isso que a Bíblia diz? Temos alguma fundamentação? Temos alguma sustentação bíblica, doutrinária, teológica para esta ideia ou para este conceito? Como descobrir a hora certa de abraçar o chamado de Deus? Vai que não está na hora ainda. Será que isso não revela, olha, você não está pronto, você não está pronta, espera um pouquinho mais, prepare-se um pouco mais, ou sempre é hora de assumir o ministério? O que pensa você sobre esse assunto? É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 27 de março de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br.
Fale com a 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. Conosco no programa de hoje o reverendo Marco Antônio de Oliveira, a quem nós queremos saudar aqui. Bom dia, será bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase: estaria completamente feliz e realizada, não fosse o fato de ouvir dos meus pais que antes de ganhar o mundo, eu devo ganhar a minha casa. É o que diz a nossa ouvinte, pastor. JR, graça e paz, uma alegria estar de volta nessa casa, que o Senhor Deus possa nos abençoar grandemente. Eu entendo de que ter a casa, ter os parentes convertidos não é a condição sine qua non para que eu inicie o ministério de pregação ou que eu venha testemunhar o que Cristo fez na minha vida. Existem vários níveis de envolvimento no ministério. Todos nós que passamos pelo ato da conversão, precisamos falar para as outras pessoas o que Cristo fez por nós. Isso independe de curso teológico, independe de estado de santidade ou se a minha família está convertida ou não. Eu tenho que falar do que Cristo fez na minha vida para o maior número de pessoas. E o Espírito Santo pode se encarregar, vai se encarregar de tocar nas outras pessoas. O outro nível é a pregação formal da palavra. E essa pregação formal da palavra nos púlpitos, nas igrejas locais, ela é destinada ao ministério que foi preparado para isso. Aí o nível de exigência é maior, como santidade, um belo testemunho, alguém que é idôneo, que não é reprovado diante de Deus da comunidade. A princípio eu destacaria isso. Muito bem. Pastor Walter Afonso Miranda, muito bom dia, seja bem-vindo, querido. O que pensa o senhor? Concorda com o que disse até aqui o pastor Marco Antônio? Eu concordo, JR, querido ouvinte que me ouve nesta hora. Concordo sim, concordo, e a impressão que dá ao ouvir a reclamação da nossa ouvinte é que as pessoas estão lendo um texto para ela, parece ser 1 Timóteo 5,8, mas está fora do contexto. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Esse texto não está tratando aqui de pregar o evangelho primeiramente para os seus e depois, caso consiga fazer isso, vá para os de fora. Esse texto está tratando de cuidado. Naquela oportunidade, o autor bíblico está falando de pessoas que não cuidam dos seus pais, não cuidam dos seus queridos, não cuidam do pessoal de sua casa, está pensando em cuidados materiais, né? E aí vem a orientação: se você não dá atenção para as pessoas de sua própria casa, atenção material, né? Pensando nos pais idosos, por exemplo, né? Se você abandona os seus pais idosos, você é pior do que um incrédulo, porque o incrédulo pode ter um coração aberto para com o pai idoso, e você, crente em Jesus, tinha que ter um coração mais aberto ainda do que o coração do incrédulo. Parece ser que a referência é o cuidado, é o zelo, é o carinho. Não tem relação direta esse texto aqui que eu estou lendo para os ouvintes, para vocês aqui, queridos, com a questão de primeiro faça isso, depois faça aquilo. Na minha percepção, não é essa lógica na orientação bíblica. Eu primeiro preciso evangelizar os de dentro de casa para depois evangelizar os de fora de casa. A orientação bíblica me parece ser evangelizar a tempo e fora de tempo. Os de dentro e os de fora. Os de dentro e os de fora. Enquanto vamos pelo caminho, vamos evangelizando. Evangelizamos as pessoas que estão debaixo do mesmo teto e evangelizamos aquelas que estão fora do nosso teto. A nossa menina da mesa de hoje é a missionária Miriam Aires. Bom dia, seja bem-vinda, missionária. O que pensa a querida irmã dentro desse destaque onde a nossa ouvinte diz: estaria completamente feliz e realizada, não fosse o fato de ouvir dos meus pais que antes de ganhar o mundo, devo ganhar a minha casa. Bom dia, JR, bom dia aqui aos companheiros da mesa, alegria estar aqui. E eu começo com uma frase que pode ser até repetitiva, mas que nós devemos estar sempre com isso no nosso coração. Não parar, não retroceder, seguir em frente, seguir para o alvo e ficar firme na promessa que está lá em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nessa ocasião aqui, Paulo e Silas estavam presos, estavam sendo ali açoitados, até mesmo envergonhados por causa daquela prisão, mas ali Deus usou aquela prisão de Paulo e Silas para salvar um carcereiro e toda a sua casa. Então, de repente, nós passamos por prisões,
para que Deus opere milagres grandiosos e milagres de salvação dentro da nossa casa. Então, que a nossa ouvinte e que todos os ouvintes que estejam passando por essa situação, que possam ter isso em mente. E essa frase, esse versículo que possa estar no seu coração a cada dia. Crê no Senhor Jesus, creia. Muito bem, a nossa querida Vanese Rodrigues, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, aos debatedores. Hoje a nossa pesquisa 93 quer saber: você acredita que uma pessoa que não tem uma família convertida não tem autoridade para ser líder na igreja? 90% dos nossos ouvintes acreditam que sim e 10% acreditam que não. Também ouvinte participando pelo WhatsApp da rádio diz assim: recebi da minha igreja o cargo de dirigente das crianças, mas confesso que me sinto desconfortável com esse cargo, pois não consigo levar meus filhos de 11 anos à igreja. O que devo fazer? Sei que tenho um chamado de Deus. Vamos trazer aqui de volta aqui o dado da nossa pesquisa de hoje, só para o entendimento aqui dos nossos queridos e amados ouvintes, e também a experiência da nossa ouvinte que tem uma criança, um pré-adolescente já de 11 anos em casa, e ela recebe a missão de liderar o trabalho infantil na sua igreja. Olha para dentro de casa e diz assim: meu Deus do céu, meu filho não quer ir. Então é aquela situação em que ela se depara com uma realidade cruel. Se o filho não quer ir, e a lógica é essa, né? Se o meu filho não quer ir, como é que os filhos de outras pessoas quererão, né? Ou ainda que seja uma prova para que ela desenvolva, para que ela se envolva, mas ao mesmo tempo ela se sente limitada. Que pensam vocês ainda sobre essa querida ouvinte que participou com a gente pelo WhatsApp? Você pode ligar com 96803, participar conosco pelo WhatsApp, mandando o seu zap 96803-8319, 96803-8319. Queridos, desde o tempo do autor Ezequiel, do profeta Ezequiel, os homens e mulheres do Antigo Testamento e do Novo Testamento entenderam que cada pessoa é responsável por si. Nós não temos como assumir a responsabilidade espiritual sobre aqueles que estão debaixo do nosso teto. Nossa tarefa é testemunhar, é falar. Agora, eu não tenho instrumento para converter alguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. A pessoa precisa voluntariamente abrir o coração para Jesus. Como é que eu posso obrigar alguém a abrir o coração para Jesus? E se eu não consigo fazer isso, eu não tenho essa ferramenta na minha mão. A minha ferramenta, JR, é abrir a boca e pregar. Claro. Eu posso pregar. Agora, eu não posso obrigar ninguém a aceitar a fé em Jesus Cristo. E nesse sentido, se uma pessoa debaixo do meu teto se nega a reconhecer a Cristo como Salvador, eu vou ficar limitado em função disso, eu vou ficar preso e não vou dar sequência ao meu ministério, por exemplo, né? É lançar sobre nós um peso que nem a Escritura lançou. A Escritura não me deu esse peso, eu não posso assumir esse peso. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo. A nossa tarefa é falar, abrir a boca. Você, meu querido, abriu a boca e falou para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe. Agora, a sua tarefa está cumprida. Ele ouviu de você o evangelho. Se ele se converte ou não, essa questão é entre ele e Deus. Me vem à memória, enquanto vocês falam, o exemplo de Jesus. A narração dos evangelhos demonstra para nós que, no primeiro momento, os familiares de Jesus não acreditaram nele. Ele teve enorme dificuldade de levar seus irmãos, sua parentela a estar ao lado dele. E isso é demonstrado nitidamente. Se eu for pegar a lógica que está sendo apresentada para algumas pessoas, Jesus estava impossibilitado de pregar o evangelho porque os seus queridos não acreditavam nele. Os concidadãos lá da cidade natal também de Jesus não acreditavam em Jesus, tanto é que Jesus tinha enorme dificuldade de pregar em Nazaré. E Jesus não estava desqualificado. Agora, há um detalhe a ser destacado, porque a pergunta, ela amplia o leque que vai além da pergunta da irmã, se refere à liderança da igreja. Então, vamos supor que alguém almeja o ministério pastoral ou episcopado e a sua esposa não é de Cristo ou pertence a uma religião oposta ao cristianismo. Aí a coisa complica. A gente precisa parar e avaliar se esta pessoa tem credencial para assumir este posto que é de referência na igreja. No tocante à pregação comum, eu não preciso da conversão dos meus queridos a princípio para que eu tenha competência ou para que eu tenha referencial de que de fato eu fui convertido. Eu tenho que pregar o nome de Jesus. Nesse caso da nossa ouvinte, então, só para a gente ficar claro aqui, mãe,
né? Menino de 11 anos, um pré-adolescente, e ela é desafiada a ser a líder do trabalho infantil, do Ministério Infantil. Ela pode até dizer, olha, gente, eu não estou pronta ainda, porque se o meu filho de 11 anos não quer ir, eu não posso, ou então entender que essa é uma grande oportunidade de criar atividades e programas e linguagem, enfim, que possam ser atrativas ou atraentes para pessoas como o filho dela, que não querem a igreja. Certamente existem outros que estão aí. Como vocês acham que ela deveria entender esse aspecto? Olha só, JR, esse assunto é tão atual em nossas igrejas, né? Os pastores estão aqui, e isso é de um cotidiano muito normal em nossas igrejas. Quando eu recebi esse tema pelo e-mail, eu falei, uau, eu vivo parte disso. Os meus irmãos mais velhos, eles ganharam os meus pais para Jesus. E desde então eles se afastaram do evangelho e até hoje não retornaram. E eu quero falar para essa ouvinte, para todos, eu quero citar aqui o Salmo 126, o verso 6, que diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida. Olha que lindo isso, sem dúvida, vou grifar isso aqui, com alegria trazendo consigo os seus molhos. Então a semente, ela será lançada e o fruto, ele virá. Então eu digo para essa irmã que, independente da situação que ela esteja vivendo, como disse o nosso pastor Valtair, o sobrenatural está na mão do Senhor. O sobrenatural está na mão do Senhor. Então, que nós possamos ter em mente que nós temos que entregar a nossa casa nas mãos do Senhor, porque Ele, a seu tempo, Ele fará a obra, se nós crermos e se nós colocarmos sempre a nossa fé em ação. Essa questão coloca diante de nós também um problema de ordem prática. Vamos imaginar aqui uma questão bem simples de ordem prática. No final do ano, quando nossas igrejas normalmente costumam montar o quadro de obreiros para o ano seguinte, um dos elementos lá da comissão de indicação só será eleito obreiro que tenha toda a casa diante do Senhor. Toda a casa. Critério estabelecido. Um critério que a igreja vai criar lá. A igreja criou. Só assume cargo nessa igreja quem tem toda a casa diante de Deus. Meus queridos irmãos, não vão ter obreiro nenhum. Nenhum obreiro. É de ordem prática. Eu olho para minha comunidade, para minha igreja e vejo isso de ordem prática. Ela tem um filho que não quer a Cristo, tem um marido que não quer a Cristo, a esposa que não quer a Cristo. Se eu for criar esse critério, eu não vou ter professor de escola bíblica dominical, eu não vou ter líder para fazer missões, eu não vou ter obreiro para evangelizar, ninguém vai fazer nada na minha igreja. Esse critério, ele é inoperante do ponto de vista prático, porque a gente está criando uma regra e uma lei que não é bíblica, não está lá na Bíblia. Só pode servir a Jesus a quem tem toda a casa diante de Deus. Essa regra não está criada, não tem lei, não tem Bíblia para nos amparar a respeito disso. Vamos aqui à participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, Vanese. Ouvinte diz assim: levei 16 anos para ganhar minha mãe para Jesus. No final dos dias ela aceitou, foi batizada. Hoje tenho 23 anos de convertida e sempre fui evangelista, sou obreira. Aos poucos estou ganhando toda a minha família. Mas a salvação é individual e trabalho na obra. Isso não inclui a salvação da família. A minha parte é falar da palavra e mostrar o meu testemunho para elas. Outro ouvinte diz aqui: isso está acontecendo comigo. Eu vou em todos os cultos que posso, faço parte do grupo de coreografia, do grupo de mulheres, mas os meus filhos não querem saber de igreja. E já ouvi falar: o que adianta estar tanto na igreja e perder a sua casa? O que faço? Eu saio da igreja? Isso seria morte para mim. Aí a nosso ouvinte aponta uma direção daquele extremo, né? Que a pessoa passa o tempo inteiro fora e perde porque está o tempo inteiro fora. E aí a dúvida dela é essa: o que eu faço? Eu deixo de estar na igreja para estar somente em casa? Isso para mim seria a morte. JR, eu tenho que estar atento que Satanás, ele quer parar a igreja. Uma das estratégias de Satanás é tentar infundir na cabeça das pessoas que elas não estão em condições, porque elas não são em santidade, elas não são referência 100%. Eu pergunto: quem que é santo 100%? Quem que é referência 100%? Satanás quer lhe parar, quer lançar obstáculos sobre a tua vida, não quer que a igreja de Cristo prospere nessa terra, e então ele quer te tirar da presença de Deus, do ato evangelizador, colocando esse zelo. Parece até um zelo, mas é um zelo farisaico, porque as pessoas falam assim: eu estou indigna,
então eu não sou digno de pronunciar o nome de Jesus, eu não sou digno de ser salvo, fui salvo pela graça, nada que eu faça ou deixo de fazer me aproxima ou desaproxima de Deus. Se eu fui salvo, não foi porque eu fiz algo bom, é porque Deus foi maravilhoso. Agora, um detalhe, essa ouvinte que é professora de criança, ela deve levar na comunidade a sua história, por uma questão de proteção pessoal. Compartilhe com a liderança, fale para a liderança a situação que ela vive em casa, por uma questão de proteção pessoal. Porque alguns irmãos da comunidade local, eles julgam demais. Eles partem do seguinte princípio: se a professora de criança tem um filho que não é crente, é sinal de que ela é uma péssima testemunha em casa. Então ela não é digna. Se o marido não é porque ela é faladeira. A gente lança uma série de acusações sobre a pessoa. Então, por uma questão de proteção, é bom que ela compartilhe com a liderança a situação que ela vive. E as outras pessoas aprendam a não julgar, porque cada um sabe aonde o sapato está apertando. Olha aqui uma ouvinte nossa dizendo: o marido da minha pastora não é convertido. O marido da pastora não é convertido, os filhos dela não querem ir à igreja. Mas ela é uma bênção nas nossas vidas e um canal que Deus usa para salvar almas. Acredito que no tempo de Deus sua família será alcançada. Então discordo de que só pode ser líder se a família for convertida. Imagine quantas vidas não seriam alcançadas se dependesse da família toda ser convertida. Compartilha um querido ouvinte nos acompanhando agora. E aí, queridos? Eu ouço essas falas e fico pensando, realmente, nós ficamos vigiando demais as pessoas e não olhamos para nossos próprios problemas pessoais, né? A palavra de Jesus nos alertava sobre isso. Nós ficamos procurando o cisquinho no olho do outro e não olhamos para a trave que está no nosso próprio olho. Então, o crente vai ficar vigiando a casa do irmão para poder verificar se o irmão está apto para servir a Deus, apto para ministrar. Quem vai fazer esse trabalho de avaliação é Deus. Quem avalia o nosso trabalho é somente Deus. Eu não posso, nesse caso, ficar condicionando o meu ministério a essas avaliações. Sabe por quê, JR? Enquanto eu trabalhar, eu vou ser criticado. Eu só não sou criticado quando eu me escondo, quando eu não trabalho. Se eu assumo uma tarefa na igreja, qualquer que seja ela, a irmã assumiu a direção do culto infantil, a professora de criança, é professora de EBD, é ministro não sei o quê. Assim que ele assumiu, alguém vai começar a criticá-lo. Então a única maneira dele fugir da crítica é ficar em casa escondido. Então, se ele assumiu, alguém vai falar mal dele, alguém vai criticá-lo. Então ele não pode se inspirar nisso para condicionar o seu ministério. E repito, né? Nós estamos criando uma lei de forma legalista, farisaica, como bem colocou aqui o reverendo Marco Antônio, uma lei que não é bíblica, não está escrito na Bíblia, que eu preciso primeiro evangelizar e converter, evangelizar sim, mas converter todos os membros da minha casa para depois eu servir a Deus. Isso não está escrito lá. Eu estou criando uma lei que é completamente nova. E essa lei, evidentemente, ela é farisaica, Só né? para a gente entender, o pastor Marco Antônio trouxe-nos aqui uma reflexão sobre a questão do pastor e a esposa, né? Agora nós estamos invertendo aqui a esposa e o ministro, conforme o nosso ouvinte nos encaminhou. Porque uma coisa é quando, o que acontece, né? O camarada tá lá, casado, tem filhos e tem uma experiência com Jesus, de conversão, e uma experiência maravilhosa. Depois disso vem um chamado de Deus ministerial. Aí cada igreja tem a sua forma, o sujeito assume lá o ministério, tendo estudado ou não, ele assume o ministério. Quando ele assume o ministério, a casa dele ainda está não convertida, eles não fazem parte. Então esse é um quadro. O outro quadro é quando a pessoa já casou, quer dizer, o processo inverso, né? Quer dizer, é convertido, casado, e quando o cara casa com a família não convertida, a esposa não convertida, e depois os filhos crescem nesse ambiente ainda fora da comunidade. São dois quadros diferentes que podem acontecer, talvez seja um dos casos aqui. Reverendo Marco Antônio. No tocante ao ministério pastoral, nessa história que foi colocada, eu tenho um parecer muito claro. Existe alguns embaraços nas nossas vidas. Então, para o ministro que lidera uma igreja, para um bispo, ele deve se livrar de alguns embaraços, se possível de todos os embaraços. Um desses embaraços é você não ter a esposa convertida, ou você ser mulher do ministério e não ter o esposo convertido. Esse é um embaraço.
Na minha visão, esta pessoa, por ter esse embaraço grande que vai complicá-lo, constantemente ele vai ter que justificar porque que a esposa não está, o esposo não está, ele não deveria, na minha avaliação, assumir uma função que exige muito dele, que ele não tenha como responder 100%, como presidente de igreja, como bispo, como apóstolo, enfim, ele não deveria assumir. Não que ele não tenha condições de pregar o evangelho, mas ele tem um embaraço, ele tem algo que vai lhe dificultar. Isso impede dele pregar o evangelho? Não, hipótese nenhuma. Eu estou apenas destacando a questão de assumir presidência da igreja, ministério mais amplo, onde a esposa tem que estar presente, tem que ser testemunho. Esse é um embaraço. Algumas denominações colocam lá impedem mesmo, proibido. Impedem mesmo. Impede que não dá para acender o ministério. Né, não de dá. cada igreja. Não está se impedindo a pessoa de pregar o evangelho. Isso. Na minha avaliação, um pastor, por exemplo, ele está casado, descasou, eu acho, ou esposa, na minha avaliação, na nossa denominação, assim é feito, de forma sábia pelo nosso líder, a pessoa deve primeiro resolver esse problema. Se afasta temporariamente, até resolver essa tempestade, ou se reforma o casamento, ou se vai constituir outro, mas ele tem que ter um tempo para resolver a vida dele, porque o obreiro, segundo a orientação paulina, não deve se envolver no negócio desse mundo, não deve estar preso a essas questões tão complicadas. Pastora, missionária. O que o pastor colocou aqui é algo muito relevante, muito especial de estarmos atentos a isso. A questão pastoral, a questão de liderar é algo muito forte. E a questão de evangelizar, de pregar, aí já pula para outra vertente. Então, pastores, líderes, nós líderes, né, que estamos lidando aqui com líderes aqui nessa mesa, pastores, nós temos que estar muito atento à situação da nossa casa, a como está a nossa casa, porque nós vamos subir em um altar e nós vamos levar uma mensagem para uma multidão, para um público, e nós vamos nos deparar perguntando assim: o que eu estou fazendo aqui? Meu papel aqui está sendo qual? Então nós temos que estar muito atentos a essa questão, orar ao Senhor, pedir a Deus uma direção para que nós não tenhamos um peso para estarmos ali diante da igreja do Senhor. Então liderar, pastorear, nós temos que estar com a nossa casa diante do altar do Senhor, independente de se todos estarem convertidos ou não, que Deus vai realizar isso, com certeza, se nós estivermos nesse propósito, Deus vai realizar isso, mas que nós tenhamos o nosso galgar de ministério, que nós tenhamos essa consciência de estarmos com a nossa casa bem. Eu quero problematizar um pouco, posso fazê-lo? Eu vou problematizar um pouquinho. Primeiro eu preciso lembrar aqui que há formatos distintos de ministérios, né? E aí, nesse caso, estamos pensando, nós aqui representamos denominações históricas, né? Metodista, Assembleia de Deus, Igreja Batista são denominações históricas, já constituídas, e nesse sentido, o pastor aqui, ele é vinculado a uma denominação. E ele pode deixar uma igreja e ir para outra vinculado à mesma denominação. Os concílios são organizados pelos pares, pelos próprios pastores da denominação, que vão lá e perguntam para ele: você é casado, sua mulher é convertida, fazem entrevista, tem ordem de pastores que avalia se o camarada é bom pagador, se ele não cometeu deslize de natureza moral, pede um monte de nada consta para fazer o concílio, mas é nesse contexto. Agora, tem outras situações. Na cidade grande como a nossa aqui, por exemplo, existem igrejas pequenas que nasceram do trabalho de uma pessoa só, desvinculada de qualquer denominação histórica. Está lá a igrejinha crescendo, tem 30 membros, tem 40, a pessoa plantou aquela igreja e está sozinha lutando ali, naquele contexto ali, sem vínculo denominacional. Aquela comunidade outorga àquele líder o título de pastor. Quem somos nós para retirar e roubar esse título dele? Está lá o pastor pastorando aquela igrejinha, né? Do jeito dele, da maneira dele, e vai, é um outro modelo, é outro formato.
Esse camarada se converteu à tarde, a família já estava constituída, os filhos incrédulos, a esposa também, mas ele em algum momento sentiu-se vocacionado e começou a plantar uma igreja lá, perto da casa dele. Eu vou nesse caso dizer que ele faz isso de forma ilegítima? Não, eu acho que ele faz de forma legítima, mas é um formato específico de ministério. Por isso a fala nossa aqui, ela tem que ser condicionada a certas situações, né? Numa denominação histórica, eu creio que é realmente difícil a situação de um pastor com a família incrédula, mas em algumas situações atípicas e eventuais, está lá o indivíduo ministrando a Deus numa comunidade com o título de pastor. Aí eu coloco uma segunda questão. A segunda questão é também na mesma linha de problematizar junto com os colegas aqui. Nós precisamos fazer uma distinção entre o carisma que Deus dá, os dons que Deus dá, e o título que a comunidade dá. O título é dado pela comunidade. É a igreja que dá título. Pastor, reverendo, missionário, é a comunidade. Nós damos os títulos que quisermos para as pessoas que quisermos. Agora, carisma e dom só Deus dá. Então Deus deu para aquele indivíduo lá. Deus deu. E aí, consequentemente, ele vai fazer a obra, porque Deus deu o título. Deus deu o carisma. E ele vai com o carisma que Deus dá. A comunidade não quer dar o título para ele, não tem problema nenhum. Ele tem o carisma, é o suficiente. O que ele precisa para exercer a obra da atividade ministerial é o carisma e o dom que Deus deu. Não é título. Então, nesse sentido, com o título PR ou sem o título PR, Deus deu o carisma, Deus deu o dom, ele vai exercer a atividade e a função naquele lugar. Quando a gente percebe a história bíblica, a gente vai notar que no primeiro momento a igreja não tem essa preocupação tão clara concernente à vida pastoral, à vida familiar das pessoas. Aqui está crescendo, mas no decorrer da história você vai perceber a orientação paulina em relação à eleição de ministros e bispos e diáconos. Mas lá está escrito que o bispo, que o diácono seja esposo de uma só mulher. O que está se destacando aí? A igreja foi se organizando, foi se percebendo que muita gente foi chegando, e gente de vários lugares, e houve um momento que a igreja precisou padronizar. Olha, tem irmãos que são casados com 3, 4 mulheres. Porque em algumas regiões isso era comum, a poligamia. Aí o concílio fez a seguinte pergunta: será que essa pessoa é digna de assumir o ministério? Será que devemos acendê-la ao ministério ou não? Parece, segundo a orientação paulina, o texto é atribuído a Paulo, que em algum momento a igreja disse: não, ele tem que ser esposo de uma só mulher. A igreja foi estabelecendo critérios para que se assumisse funções mais importantes da hierarquia da igreja. Essa pessoa não seria impedida de pregar o evangelho, mas não estaria qualificada segundo os critérios normativos da igreja do final do primeiro século, segundo século, para assumir certas funções. E a partir desse modelo estabelecido, ainda que seja uma referência estratégica específica aos líderes, isso depois desceu para toda a igreja, no sentido de que, olha, assim como seus líderes, vocês devem agir de alguma forma, está implícito, né? A maneira, o modo de vida. Então nós temos aqui, queridos companheiros aqui e nossos amados ouvintes, a convicção de que a conversão, ela não depende daquele que prega, é uma ação divina na vida daquele que escuta. A ideia de que a pessoa prega do lado de fora, né? Prega para multidões e os seus filhos não são alcançados. Billy Graham, certamente um dos maiores evangelistas de todos os tempos, tinha na sua própria casa filhos e netos com grandes dificuldades nessa área. Não podemos afirmar que Billy Graham, olha, o cara devia ficar mais tempo em casa, porque é uma compreensão que, claro, vai de cada um. Evidentemente, se a pessoa tem uma vida falsa, e aí é um outro aspecto, a pessoa, olha, na frente de todos é uma coisa, dentro de casa é outra coisa. Quantas vezes eu já recebi aqui participação dos nossos ouvintes contando isso: olha, na igreja ele é uma maravilha, na igreja é sensacional, dentro de casa é uma praga, é um miserável, desgraçado, e por aí vai. Isso para ficar só em palavras que podem ser ouvidas pelos nossos queridos e amados ouvintes. Então, fora esse aspecto da incoerência, da hipocrisia, da encenação, do farisaísmo religioso, fora esse aspecto, me parece claro de que, a despeito de não ter toda a família convertida, cabe ao indivíduo continuar a pregar o evangelho. Se naquela igreja há uma constatação de que isso não é nenhum impedimento, isso é uma questão da gestão, da administração de cada comunidade local, vida que segue. Se a comunidade tiver no seu estatuto, no seu regimento, ou na
cabeça de um líder, qualquer coisa que o valha, dizendo, olha, isso não pode, aí a pessoa tem que submeter a liderança que está ali. É isso, gente? É isso mesmo. Muito bem. Vamos continuar aqui ouvindo a opinião dos nossos ouvintes. Ouvinte do Galo Branco dizendo, na minha opinião, a família não deve interferir no chamado da ouvinte. Minha família é muito resistente ao evangelho, mas eu continuo fazendo meu trabalho na igreja e quando tenho oportunidade, falo de Jesus para eles também. De Campo Grande, ouvinte dizendo, olha, com certeza tem condições de ser líder e através da sua vida e exemplo pode ganhar a sua família. Do Andaraí, ouvinte dizendo, eu acho que não tem nada a ver porque a autoridade dada por Deus é algo individual e não condicionada à salvação da família. São participações dos nossos ouvintes. Agora ouvindo a turma do WhatsApp. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. O ouvinte diz assim, meu pastor tinha um filho que não era da igreja, mas ele se converteu e o Senhor preparou ele e o levou. Mas isso nunca impediu ele de ser pastor, evangelista e até mesmo sua esposa era dirigente do grupo de louvor. Mesmo passando todas as dificuldades, eles conseguiram. Participação dos nossos ouvintes, eu quero sempre agradecer a turma que participa conosco pelo 96803-8319, 96803-8319 aqui no Debate 93, na Rádio 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, participações continuam aqui, minha gente, de Coelho Neto, ouvinte, dizendo toda pessoa para ser líder tem que ter o chamado e buscar fazer a vontade de Deus. Agora, se a família vai se converter ou não, isso é com Deus, diz aqui outro ouvinte. Uma querida ouvinte de Urucânia dizendo, meu marido já foi chamado para ser diácono, mas não aceitou, por não sentir o chamado de Deus. Mas algumas irmãs julgam que é porque a nossa casa não está em ordem. Nós temos um filho de 13 anos que ele é desobediente e ele é muito difícil. Mas é certo, pergunta a nossa ouvinte, esse julgamento é certo, diz ela. Posso fazer aqui uma menção aqui, JR, lá em João 15:16, fala assim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Uma coisa que eu acho lindo lá no livro de Esther, é que Esther, ela tinha um propósito de Deus para a vida dela. Então Deus a colocou lá dentro do palácio, porque Deus já sabia que ali haveria um momento em que ele a usaria para vir a libertação para o seu povo. Mas Mardoqueu diz a ela, olha Esther, você não pode esquecer do propósito que Deus colocou na sua vida de você estar aí nesse palácio. Se você se calar, Deus vai levantar o socorro vindo de outro lado, de outra pessoa. Então, que nós tenhamos a ouvinte, cada ouvinte, que nós tenhamos no nosso coração a certeza do chamado. Porque quando Deus fala, nós reconhecemos a voz do nosso Supremo Pastor. E se o meu pastor é um homem de Deus, um homem abençoado, né? Ele vai colocar as mãos em nós e separar nós como líder, foi porque Deus ministrou isso no coração dele também. Então que nós tenhamos essa certeza do chamado do Senhor, que nós estamos no lugar, no tempo e naquela ocasião, porque foi Deus quem nos colocou ali, então nós não nos devemos calar mediante situações. JR, em relação à sua pergunta, eu sou taxativo. Ninguém deve julgar ninguém, é bíblico. Então, esses irmãos e essas irmãs, linguarudas, que atrapalham a ação de Deus, porque ficam julgando todo mundo. Isso é infernal. Isso é do inferno, isso atrapalha a vida da igreja. Nós temos líderes, nós temos pessoas que estão orando, e essas pessoas devem olhar e verificar a comunidade. Agora, é claro, o testemunho do pregador, ele é essencial. Deve se perguntar, por que o meu esposo não é crente e minha esposa não é crente? A igreja, através da liderança, deve verificar. É uma questão de testemunho? Não, o irmão tem um testemunho bom, é a família que é dura, que é fechada. Ok, porque em algum momento tem irmãs que não têm esposo convertido porque elas são tolas. E o contrário também acontece. São pessoas duras, dificultosas em casas, complicadas, dão péssimo testemunho. Como é que eu vou para a igreja?
se o meu pai fala mal da igreja? Como é que eu vou frequentar a igreja que meu pai frequenta se meu pai é terrível com minha mãe, é mal pagador, é prostituta? Eu não vou para aquela igreja. Então deve-se verificar o porquê que a família daquele irmão não é convertido. Se for uma questão de mau testemunho, tá claro, esse irmão não é digno de Então aí é uma questão de incoerência daquilo que ele prega, daquilo que ele apresenta em relação a esse assunto. Quer ver, um ouvinte nosso traz aqui pra gente o texto de a carta de Paulo a Timóteo no capítulo 3, versículo 4, sobre o governar bem a sua casa, né? Isso é uma terminologia extremamente importante pro nosso entendimento aqui. O que seria, na opinião dos companheiros aqui, o governar bem a sua casa, né? Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. É o verso 5 de 1 Timóteo, diz: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Observe bem, esse texto é aquele texto que eu mencionei, qualificações para o episcopado, para quem está presidindo, por líder da igreja. E há várias questões. Ele vai dizer assim, se alguém deseja episcopado, ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, certo, honesto. E aí vai no versículo 4 dizer: governe bem a sua casa, tendo os seus filhos em sujeição. É alguém que é referência, é alguém que os filhos olham e falam assim: meu pai é um santo homem de Deus, meu pai é honesto, meu pai é alguém que tem uma palavra determinante sobre minha vida. Os filhos podem até não servir a Cristo, mas olha para o pai e submetem a ele, sabe que ele é referência. O termo usado aqui para governar a casa é o mesmo usado para governar a igreja. E eu creio que nesse sentido a lógica do texto bíblico, o princípio bíblico ele é um bom gestor da casa, ele será um bom gestor da igreja. Mas eu não vejo nesse texto aqui, queridos JR e queridos ouvintes, eu não vejo nesse texto aqui a responsabilidade, a demanda sobre a fé do filho, a fé da esposa. Não há nisso. Fazer a gestão da casa não tem a ver com obrigar a esposa a se converter, obrigar o filho a se converter. Eu entendo que até certa idade os pais devem obrigar os filhos a irem com ele na igreja. Até uma certa idade o filho vai. Ensina a criança. Exatamente. Né? Até uma certa idade eu pego a criança e digo: você vai porque eu sou seu pai, você está debaixo do teto da minha casa, você come a comida que eu coloco na sua mesa, eu pago a mensalidade da sua escola, você deve respeito, responsabilidade. Você vai. Nesse sentido, até certa idade, ele vai porque eu mando. Mas a partir de um certo momento, ele vai se ele quiser. E aí, a boa gestão da casa não é obrigar o indivíduo, a criancinha, ou a senhora, ou o senhor, a ser crente em Jesus Cristo. Ninguém consegue obrigar o outro a fazer isso. Ser um bom gestor não significa ser responsável pela fé que habita o coração do membro da minha casa, tá? É coisa completamente diferente. Entendi. Deixa eu só ver se a gente consegue consenso no aspecto que é um pouco difícil e que envolve a questão da espiritualidade e religiosidade. Talvez a maior parte das pessoas pense, quando fala sobre esse assunto, na questão de ir à igreja e transforme isso na questão religiosa. E aí esquece que, por exemplo, ele tem que ser um bom pai, ele tem que ser um bom esposo, ele tem que ser um bom trabalhador, ele tem que ser uma pessoa honesta, digna e tal. Todas essas coisas resultam de uma experiência com Cristo que nos faz ser uma nova criatura. Aquele que roubava, não rouba mais, aquele que matava, não mata mais, que adulterava, não adultera mais, o cara que mentia, não mente mais, e por aí você vê mudanças que são importantes na vida de alguém. É evidente que há uma constatação de que é difícil uma pessoa ficar, ainda que diante de uma pessoa totalmente transformada, a pessoa ficar como se nada tivesse acontecido. Há um impacto natural na vida do filho, na vida da esposa, na vida da sogra, na vida do genro, na vida das pessoas, quando há uma mudança como essa. Mas este aspecto mostra uma pessoa que é coerente, ele é correto dentro de casa e é correto fora de casa. Então, ainda que os filhos e esposa, neste caso, ou esposo e filhos, não frequentem o ambiente da igreja, eles estão sendo bem governados, estão sendo bem orientados. Falta a eles ainda essa experiência da conversão, que é fundamental, mas que não cabe ao indivíduo. Ele não tem o poder de converter, ele tem o poder de testemunhar, ele tem o poder de pregar, ele tem o privilégio de honrar ao Senhor com a sua própria vida, e ainda que os filhos digam assim: olha, papai é maravilhoso, é um homem bom, um excelente pai, presente, ele é meio doido quanto à vida espiritual. Eu acho que fizeram lavagem cerebral nele. Ele é uma pessoa que, nesse aspecto
religioso, ele é radical. Por exemplo, estou dando aqui um exemplo, ele é uma pessoa que, olha, ele domingo não marca nada, porque domingo papai vai à igreja. Mas e como é que ele é? Olha, um homem sábio. Quando eu preciso de um conselho, é ele que me dá, ele me acompanha. Ou seja, se buscar o outro lado, você terá, ainda que a pessoa discorde, você está entendendo? Pessoa assim, eu discordo da igreja, mas fora disso, ele é uma pessoa extraordinária. Pode acontecer isso na boca das pessoas. O JR fala assim, ó, com modéstia. É isso que você acabou de pontuar aí, né? Com modéstia, né? Eu tenho que estar ponderando as situações. Não é porque eu estou liderando, eu estou pastoreando, que eu vou também deixar a minha família ali num canto e dar prioridade à igreja, né? Então aqui está dizendo com modéstia, e eu pontuo esse texto aqui com uma palavra, sinceridade. A sinceridade dentro do lar, ela vai mover grandes acontecimentos. O grande problema hoje da igreja evangélica, ou do cristianismo, é que algumas pessoas afirmam que encontraram com Cristo, só que a gente olha para as atitudes, o jeito dela, e a gente não enxerga esse negócio isso. de que ela encontrou Cristo, né? Então, se eu me encontrei com Cristo, as minhas atitudes, meu comportamento, a minha imagem deve refletir isso. Olha o que o versículo 7 diz lá do texto que você colocou. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O líder tem que ser alguém reconhecido como convertido, não só pelo de dentro, não, mas pelo de fora. A comunidade tem que olhar para ele e dizer, ele é diferente, ele era um beberrão, a gente reconhece que ele foi transformado. A gente não entende o que aconteceu, mas ele mudou. Eu queria ponderar aqui uma coisa. Eu não descobri, ao ler o e-mail, se a ouvinte é jovem, é muito jovem, se é um adolescente. Eu não descobri, né? Porque a palavra dos pais nesse sentido vai ter um peso diferenciado. Se eu entender que essa ouvinte nossa, que é uma adolescente, por exemplo, não é uma menininha, 14 anos, por exemplo. Não. É uma senhora. É uma jovem. Uma jovem senhora. Né? Jovem. Uma jovem senhora. Tá lá a jovem senhora, então, com seus 18, 19 anos, já pronto para voar. E o pai está dizendo para ela, não vai para o campo missionário ainda, não vai para o campo missionário. Eu preciso também pensar que os pais, às vezes, né, quando eles falam algumas coisas para os filhos, eles podem ter intenções outras do que aquelas que saem na voz do pai, né? O pai está preocupado, por exemplo, com o fato daquela menina ir para um campo missionário perigoso, como lá, por exemplo, na Síria. Minha filha vai passar lá no meio daqueles homens perigosos. Ele está preocupado com, por exemplo, se ela vai comer ou não vai comer no campo missionário, o sustento dela, se ela tem apoio de uma junta. Na igreja local. Então, mas veja, eu estou querendo ilustrar da seguinte maneira: quando os pais dizem algumas coisas para os filhos, eles podem estar preocupados com outras questões. O coração de um pai e de uma mãe sempre está preocupado com o bem-estar do filho, com a segurança do filho. Pensa aqui, eu vou problematizar um pouquinho mais para vocês, só no sentido de polemizar um pouquinho, tá? Imagina a seguinte cena: essa jovenzinha aqui terminou o 2º grau, tem tudo para fazer uma faculdade de medicina. Olha aí. Ela tem boas notas, tem média. No Enem ela tirou a nota máxima. Se ela fosse agora, ela entraria na faculdade de medicina. Mas ela disse assim: papai e mamãe, eu vou pra África fazer missões, né? Os pais dela, não, minha filha, faz a faculdade primeiro. Mas eles não vão dizer isso, eles vão falar outras coisas. Eles vão tentar convencê-la de outra maneira. Então, os pais, quando eles tentam orientar os filhos, eles têm boas intenções nos corações, né? Eu não imagino que os pais estejam fazendo isso aqui com essa menina para poder maltratá-la, para poder humilhá-la, para roubar dela a felicidade. Ela falou aqui nesse momento que ela está perdendo a felicidade, mas eu não creio que qualquer pai ou mãe dá conselho para o filho tentando roubar a felicidade do filho. Então, parece, né, pastor Valtair, que nesse texto ela se sente oprimida pela recusa dos pais em aceitar o chamado dela, porque quando ela coloca, eu não me sinto mais feliz, parece que tivesse batido uma dúvida da decisão que ela tomou. Os pais nós não sabemos se os pais são crentes ou não. Agora, paralelo a isso, é importante questionar a questão se ela está madura por uma determinada função. Que aí o cuidado paternal é interessante. De repente a menina está começando na fé, vai assumir uma liderança numa igreja que é complexa, a liderança é posto para ancião, gente experimentado na fé, e ela não tem ainda amadurecimento, ela vai se complicar, e o pai diz: minha filha, você pode pregar o evangelho sem se envolver tanto. Eu também diria isso para minha filha, é melhor que você cresça mais, que ela não seja neófita, claro, que é a sequência do texto aí que a gente leu. Agora, veja bem, quando uma pessoa encontra uma
uma barreira, existem pessoas que param. Sim. Né? Barreira, parei. Né? Não vou mais adiante. Outras pessoas pegam esta situação para se aprofundarem, para pegar. Não, eu tenho convicção. E até com a sua convicção, experimentar a mudança que pode acontecer dentro da própria casa, a partir da sua experiência, de aprofundar-se. E até os pais que, num determinado instante, são contrários, eles começam a ver que não há outra alternativa, que há tanto amor envolvido, que há um chamado explícito de Deus na vida daquele indivíduo, homem ou mulher, que não há outra alternativa que não apoiar, encorajar e sustentar. Isso pode acontecer? Evidente que pode. Pode não acontecer? Evidente que pode não acontecer. Mas fica para todos nós uma certeza. Quando Deus chama uma pessoa, ela precisa ter uma convicção clara. Eu não posso basear a minha convicção na pessoa que me chamou. Porque se eu me sustentar nisso, eu vou dizer, não, fulano é uma bênção de Deus, e se ele me chamou, é porque é de Deus. Eu preciso ter o testemunho do Espírito Santo dentro de mim. É necessário que haja em mim convicção. Eu não posso basear apenas naquele que me chamou, no sentido humano, mas naquele que me chamou no sentido espiritual. Nós teremos o testemunho, a comunidade vai dizer, é verdade, esta é uma grande líder, este é um grande líder, ou ainda um líder em fase inicial, e é preciso ter o testemunho de casa, ainda que os de casa discordem. Podem discordar durante um tempo, evidentemente, mas nós teremos constatações outras que apontarão, pelo menos foi essa a leitura que eu faço aqui do que os companheiros compartilharam, porque essa luta muita gente enfrenta hoje. Mas a despeito de enfrentar essa luta, muita gente prosseguiu. Muita gente continuou na obra de Deus, apesar de todas esses percalços que alguns vão chamar até de perseguição. Alguns vão dizer, o inimigo e tal. Vamos botar o pé no chão para entender que muitos desses obstáculos servem para provar a nossa fé e para fortalecer a nossa convicção, para ver se nós estamos preparados mesmo ou não para enfrentar as dificuldades que o ministério reserva, seja para um líder em qualquer instância de liderança de acordo com a sua igreja. E é um detalhe importante na tua fala, JR, que devemos considerar o seguinte: alguém foi chamado, foi vocacionado, vou começar o ministério? Não, eu tenho que buscar habilidades e competências, eu preciso me preparar para aquilo, para que no momento certo eu esteja amadurecido para assumir essa função. Talvez isso explique a quantitativo enorme de pessoas frustradas. Alguns pastores, me perdoam os colegas e bichos, são irresponsáveis, pessoas recém-convertidas que não têm amadurecimento, que não ganharam nem habilidade, nem competência, imediatamente são lançados da liderança, recebe assim uma trombada de Satanás através dos seus emissários e se perde da fé. Isso é responsabilidade com a vida do outro. Pela minha experiência de sala de aula, eu ensino no seminário há quase 20 anos. E eventualmente eu ouço uma história parecida com essa. Alguém me conta que queria ir para o seminário logo após o 2º grau, mas os pais fizeram a força contrária, não deixaram e disseram algo parecido com: faça primeiro uma faculdade, depois vai para o seminário. E aí eles fizeram a faculdade e aí chegaram no seminário. E o testemunho que eles me dão é: meus pais tinham razão, eu não estava pronto naquela época, eu não estava maduro o suficiente. Fiz a faculdade, agora eu estou aqui fazendo o curso de teologia, eu saio daqui mais maduro, amadurecido e pronto para a obra do que eu estava naquela oportunidade. Então a palavra dos nossos pais é uma palavra que quer o nosso bem. Eu não posso nesse momento entender que só porque o meu pai me disse algo que eu não gostei é do mal. Muito bem, Vanessa. Nossa pesquisa hoje perguntou: você acredita que uma pessoa que não tem uma família convertida não tem autoridade para ser líder na igreja? Nossos ouvintes participaram e 91% deles dizem que a pessoa tem autoridade para ser líder, sim. Muito obrigado, queridos e amados ouvintes, pela participação com a gente no nosso debate 93 de hoje. Temos a palavra-chave Relax 93. A palavra-chave vai sortear esse mês 4 diárias na pousada Suarez. Para participar, fique ligado na programação, encontre a palavra-chave liberada ao longo do dia e ligue para nós, 24610093. O segundo versículo da palavra-chave de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 15. 1 Coríntios 11, 15. Fique ligado e participe. Palavra-chave Relax 93, um oferecimento da pousada Suarez.
Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, uma querida ouvinte diz: olha, J.R., eu fiz um propósito com Deus de orar e buscar a face dele para que meu casamento seja abençoado. O que propus em meu coração é tirar alguns minutos todos os dias para estar diante do Senhor. O problema é que tem dias que bate um desânimo, eu não consigo cumprir o que prometi. O que pode acontecer a alguém que quebra um propósito, hein? O princípio é o mesmo que a Bíblia chama de voto de tolo. Como prometer e votar sem me tornar alguém sem palavra diante de Deus? Como vencer o desânimo de buscar ao Senhor diariamente? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Missionária Miriam Ares, muito obrigado. Leva um abraço para o povo querido da Assembleia de Deus do Ministério na Praça Seca, por gentileza. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu quero aqui deixar um abraço para minha igreja, Assembleia de Deus Ministério Praça Seca, meu esposo, pastor Natanael, meus filhos, toda a minha família, meu pessoal lá de Goiás, meus colegas da faculdade, em especial Antônio Carlos, as meninas da UFADES, a UGD, a geração de Daniel. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Reverendo Marco Antônio, muito obrigado pela presença. Leva um grande abraço para o povo da Igreja Metodista de Guaba Grande. Eu que agradeço, JR, pelo convite, pela lembrança. É sempre bom estar nessa casa abençoada. Quero aproveitar para fazer um convite aos nossos amigos. Domingo, 9 horas, 19h30, na Estrada do Arrastão, número 200, lá na cidade de Guaba Grande, junto àquela lagoa linda de Araruama. Nós esperamos você lá. Deus abençoe. Pastor Valtair Afonso Miranda, muito obrigado. Leva um abraço para o povo da Primeira Igreja Batista de Neves. Eu levarei com prazer e aproveito para mandar um abraço para minha querida esposa Elisete, para meus filhos Rafael, Caroline, e quero fazer um convite para o povo de Deus de São Gonçalo de Niterói, aí pertinho, né? Neves, a minha igreja, Igreja Batista de Neves, completa neste sábado e domingo 85 anos. É conferência de aniversário. Há 85 anos esta igreja está servindo a Deus ali no bairro de Neves. Você é convidado, vamos ter conferência sábado à noite, 19h30, domingo de manhã, 10 horas, domingo à noite, 19h30, com pregadores, com cantores para ministrar o louvor. É uma oportunidade única de você ouvir a palavra naquele lugar abençoado. Bênção puríssima, nós vamos orar juntos com o reverendo Marco Antônio nesta hora, colocando o tema de hoje diante de Deus em oração, a vida dos nossos queridos amados ouvintes, os chamados de Deus, gente que tem vivido luta dentro de casa exatamente por conta da obediência ao chamado do Senhor. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, como temos feito todos os dias, e também pelo consolo aos corações enlutados. Todos nós aqui, os nossos amados ouvintes, nós temos orado todos os dias pela vida do pastor Justino, que foi ontem à tarde chamado à presença de Deus. Então, a partir de ontem, nós começamos a orar pelo consolo da família, pedindo a graça e a bênção do Senhor sobre todos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos pedir a tua graça para o teu povo, em especial para esta nossa ouvinte que se sente chamada e vocacionada pelo teu Espírito. O coração dela arde, ela está enfrentando alguns obstáculos, que ela tenha sabedoria, possa ouvir os pais sem deixar de ouvir a sua grandiosa voz. Trabalha nessa família. Senhor, agora imploramos a tua bênção a favor daqueles que estão enfermos. Queremos no poder da cura e do milagre. Então, Pai, estenda as suas mãos e cure os enfermos. Queremos te louvar pela vida do teu servo, esse nosso querido irmão pastor Justino, que foi recebido na glória. Agora imploramos que os teus anjos estejam consolando os familiares que choram muito a partida desse pai querido, desse irmão amado. Leva-nos em paz, debaixo da tua proteção. Esta é a nossa oração. Jesus, que o rei